Amados irmãos, queridas irmãs, é com muita alegria que nos encontramos nesse dia de hoje, dia 2 de novembro, quarta-feira da 31ª semana do Tempo Comum, onde celebramos a comemoração dos fiéis defuntos. E hoje iremos refletir o Evangelho de João, capítulo 6, versículo do 37 ao 40. Se eu esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: todos o que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu, não para fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscitei no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que todas as pessoas que vê o Filho e nele crê tenham a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, em vez de nos propormos hoje a veneração de um santo, a Igreja nos convida a comemorar, pelo nosso sufrágio, as almas dos fiéis já falecidos. A comemoração de todos os fiéis defuntos foi instituída neste dia a fim de socorrer por boas obras gerais os que não se beneficiaram das preces especificamente dedicadas a eles. Teve assim uma iniciativa tomada pelos monges beneditinos por volta do ano 1000. O abade São Adilo, superior do mosteiro de Cluny, na França, deu ordem para que em todos os conventos filiados a essa ordem se celebrasse um ofício pelos defuntos na tarde do dia 1º de novembro. Então, essa comemoração foi adotada pela autoridade da Igreja, de tal modo que, aos poucos, se tornou universal a dedicação de 2 de novembro à memória dos irmãos já falecidos. São Paulo tem uma exortação que nos fala: irmãos, nos diz São Paulo, apóstolo, não queremos que ignoreis o que se refere aos mortos, para não ficardes tristes como os outros que não têm esperança. Se cremos que Cristo morreu e ressuscitou, cremos também que Deus levará com Jesus o que nele morreram. Primeira carta aos Tessalonicenses de São Paulo, capítulo 4, versículo de 13 a 14. Portanto, esse dia de hoje, dia dos fiéis defuntos, um dia para recordação e não um dia para tristeza. O dia dos finados não é dia de tristeza nem lamúria, como é para aqueles que não têm fé, mas é o dia de saudosa recordação, confortada pela fé, que nos garante assim que o nosso relacionamento com as almas dos finados não está interrompido pela morte, mas é sempre vivo e atuante pela oração de sufrágio. A doutrina relativa aos finados põe em admirável luz a harmonia entre a justiça e a bondade de Deus, que é nosso Pai, de tal modo que também os corações mais frios não resistem hoje a um saudoso pensamento de piedade religiosa em favor dos irmãos falecidos. Então, o dia dos finados ele é marcado por 3 características. É o dia da saudade, o dia de fazer memória, o dia de professar a nossa fé na ressurreição. É o dia da saudade, pois nos faz recordar com carinho e sentir a ausência de quem foi presença em nossas vidas. E, ao mesmo tempo que se sente falta da pessoa querida, trazemos no coração e na memória a presença da pessoa e das experiências vividas juntos. Mas a memória dos entes queridos que partiram é confortada pela nossa fé na ressurreição. Se a certeza da morte nos entristece, a promessa da ressurreição nos faz viver da esperança de que a morte não é o fim da vida, mas apenas a passagem dessa vida em movimento deste mundo para uma vida na pátria definitiva. Meus irmãos e minhas irmãs, na nossa profissão de fé rezemos:
creio na ressurreição, creio na vida eterna. Com essa fé, que essa fé nos impulsione a caminhar até Deus, seguindo os ensinamentos de Jesus Cristo. Assim, construiremos uma vida feliz que se realizará de forma plena e perfeita após a morte, quando seremos envolvidos pelos braços amorosos do nosso Pai. Ou seja, somos chamados à ressurreição com Cristo. Por isso, o dia de finados é um dia um convite a celebrarmos assim juntos a vida e a esperança. E por fim, esse evangelho de hoje vai nos questionarmos que, às vezes, na vida, nós ficamos a nos perguntar qual será a vontade de Deus para nós. Fazemos 1001 divagações, pensamentos muitas vezes em várias opções, mas, no entanto, não nos apercebemos que Jesus, no seu evangelho, nos revela claramente qual é a prioridade do Pai. Então, a vontade do Pai é que nós creamos no seu Filho, a fim de que obtenhamos a salvação. Só isso, não precisaria mais nada. Só crer no seu Filho, em Jesus Cristo. Crer em Jesus e abraçar a sua salvação é a vontade do Pai para cada um de nós. O resto, amados irmãos e irmãs, é consequência desta verdade. Quando nos mantemos firmemente no propósito de entregar a Deus a nossa vida e colocar nele as nossas esperanças, confiando em Jesus Cristo, podemos verificar que todas as coisas que nos acontecem nos levam para o único desígnio de santidade e de plenitude. O Senhor providencia o que de nós necessitamos. As coisas tomam, assim, o rumo desejado por Ele, e por isso sentimos a segurança de que caminhamos em busca de que Ele veio nos dar a salvação e a vida eterna. Portanto, caros irmãos e irmãs, não necessitamos mais nos angustiar, nem nos confundir querendo descobrir o que Deus espera de nós. Jesus não quer perder nenhum daqueles que o Pai lhe entregou. E nós fazemos a nossa parte deste povo, ou seja, fazendo parte deste povo, ressuscitaremos no último dia. Então, caros irmãos, queridas irmãs, você tem tentado descobrir a vontade de Deus para a sua vida? Você já pensou que Deus quer apenas que você abrace a salvação de Jesus? Caros irmãos, queridas irmãs, você crê que Jesus o ressuscitará no último dia? O que significa ressuscitar para você? Medite isso no dia de hoje, amados irmãos e irmãs. E façamos essa oração nesse dia de hoje. Senhor, quero hoje rezar por aqueles que desapareceram no mistério da morte. Dá o descanso àqueles que expiaram, luz aos que espera, paz aos que semeia, ou seja, aqueles que anseiam pelo infinito amor. Descansa em paz, na paz do porto seguro, na paz da meta alcançada. Na tua paz, Senhor. Viva o teu amor àqueles que amaste, àqueles que nos amam. Não esqueças o bem que o fizeram, o bem que fizeram ao outro. Esquece todo o mal que praticaram, risca-o do teu livro. Os que passaram pela dor, aqueles que parecem ter sido imolados por um iníquo destino, revela com o teu rosto o segredo da tua justiça, os mistérios do teu amor. Concede naqueles a vida interior que permita assim comunicar com o mundo invisível que se encontra os nossos defuntos. Esse mundo fora do tempo e do espaço, esse mundo que não é lugar, mas apenas um estado, o mundo que não está longe de nós, mas à nossa volta. Esse mundo que não é dos mortos, mas o mundo dos vivos. Amém. A todos os fiéis defuntos, descanso eterno dá-lhe, Senhor, a luz perpétua do resplendor. Amados irmãos e irmãs, que tenhamos santo e abençoado dia, que possamos assim fazer a visita dos túmulos dos nossos íntimos queridos, fazemos as nossas orações de sufrágio, celebrando assim e preenchendo essa saudade com a nossa fé. Assim seja. Amém.